Olá pessoal, a gente começa mais um informativo TV FEMA. Hoje a gente pode dizer até que é um informativo internacional, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. A nossa convidada hoje é a aluna Priscila da Costa Vieira, ela é aluna do curso de Análise de Sistemas aqui da FEMA. Oi Priscila, tudo bem? Tudo bem, Silvia. Seja bem-vinda aqui Obrigada. à TV FEMA. E eu comentei que é um informativo internacional porque a Priscila acabou de chegar dos Estados Unidos faz questão de um mês, onde ela desenvolveu pesquisas na área do Ciências Sem Fronteiras. Para a gente começar, Priscila, explica para o nosso telespectador o que é esse Ciências Sem Fronteiras e por que você decidiu aderir a esse programa. O Ciências Sem Fronteiras ele é um programa federal que incentiva, entre outras graduações, mas principalmente, nesse caso, a graduação sanduíche, que é você fazer um ano fora, o seu mesmo curso, mas em outra universidade, em algum país fora. E, nesse caso, você que escolhe o país. E, assim, você tem que ter, por exemplo, no meu caso, eu escolhi os Estados Unidos, porque era onde eu tinha mais fluência na língua, que era o inglês, e aí você tem que comprovar a sua fluência perante um teste, você tem que ter um mínimo. No meu caso, foram dois grupos, grupo 1 e grupo 2, eu era do grupo 2. O grupo 1 é quem tinha assim, um nível um pouco mais avançado e iria depois de mim. Porque eu fui primeiro e fiz mais ou menos um mês e meio de curso de inglês intensivo. Aí depois que eu entrei na universidade mesmo, para cursar, não o mesmo curso que aqui, porque não tem análises exatamente lá. Então eu cursei matérias de ciência da computação, mas que validam para o meu curso também, a mesma coisa como se eu tivesse feito aqui. Então ele é basicamente isso, um programa de intercâmbio onde eu vou cursar o mesmo curso, ou então em áreas correlatas, né? E eu fiz durante um ano inteiro, que seria lá o semestre é diferente daqui. Então eu fiz de agosto a dezembro, um semestre, e depois de janeiro a mais ou menos final de maio, outro semestre lá, que completaria um ano letivo. Nas áreas de ciência da computação. E você desenvolveu uma linha de pesquisa exclusivamente para esse programa ou foi alguma pesquisa que você já tinha feito aqui pela FEMA, aproveitou e usou esse programa? Não, nesse caso você cursa matérias mesmo. Você se inscreve, você escolhe as matérias que você quer fazer e se for, tem algumas coisas que você tem que ser aprovado, porque requer matemática, ou requer alguma linguagem, no caso da minha faculdade. Mas você escolhe, você participa como se você fosse um aluno normal. Você vai lá, vai escolher suas matérias, vai cursar as aulas. Todas as aulas, todo mundo pergunta, as aulas são em português? Não, são em inglês. Eu estou cursando uma faculdade nos Estados Unidos. Lá é como se fosse um aluno normal lá para eles. E claro que para conseguir participar desse programa, um bom desempenho do aluno é fundamental, né? Sim, então, um dos pré-requisitos é que você tem que ter essa fluência e você tem que ser considerado pela sua universidade aqui no Brasil um aluno de excelência. Aí é conforme os parâmetros da universidade, mas normalmente vamos supor assim, média mark 7, vamos colocar assim. Mas você tem que ser considerado um aluno de excelência pela sua universidade, porque pensa, a universidade está mandando você para representar ela de um certo ponto, então tem que ser um bom aluno. E aí, então, você arrumou as malas e foi para os Estados Unidos. Arrumei as malas e fui. Você ficou especificamente em que cidade? Quais as matérias que você cursou lá nos Estados Unidos, Priscila? Bom, então, eu cheguei em junho lá do ano passado. Junho de 2014. 15, estamos em 2016. 2015, cheguei em junho, aí de junho até mais ou menos o finalzinho de junho, porque eu cheguei lá dia 22. Então, aí fiz o curso de inglês e aí, as matérias que eu cursei lá, quando eu cheguei, eles tinham escolhido algumas matérias mais básicas, mas, assim, por exemplo, de comunicação, inglês, one-on-one, que eles falam que seria o inglês básico. Só que como eu já tinha feito curso de inglês, e eu não tinha tanta dificuldade de entender inglês na minha área, assim, de programação, essas coisas, então, por exemplo, no primeiro semestre, algumas matérias eles escolheram. Então, eu fiz meio que uma matemática básica, fiz Python, que é meio que a linguagem de introdução que eles usam lá. Fiz estrutura de dados com Python também e Linux, algumas matérias com Linux. Assim, o meu primeiro semestre foi meio tumultuado, porque lá é muito diferente daqui. Por exemplo, aqui no Brasil, se você faz as provas, você acaba passando, mas lá as provas representam 20% da sua nota. Então, 80% são de atividades, de tarefas. Então, eu tinha muita tarefa, muita. Principalmente nas aulas básicas,
o conteúdo de tarefa assim, semanal é bem alto, assim, é bem mais puxado do que aqui. É um tipo de avaliação continuada, né? A Isso, sua participação nas aulas tem mais conta. peso do que propriamente Isso, a tanto prova. que eles não fazem nem chamada lá, eles fazem presença nas 2 primeiras semanas, porque alguns alunos precisam disso, é como se fosse um requisito para você conseguir financiamento. E só nessas 2 primeiras semanas de aulas. Depois eles não se preocupam com presença. É mais questão assim de você estar fazendo projeto, de você estar participando da aula, fazendo seminário, de ficar apresentar seminários lá. Então assim, nesse quesito é a principal diferença. Lá você tem muito mais tarefa do que assim, a avaliação é o ponto principal. Não, é você entregar atividades mesmo. E você disse que eles que definem as matérias, quem são eles? Não, é porque assim, no caso de alunos internacionais, quando você chega na sua universidade, tem uma pessoa, eu não sei como ficaria a palavra, seria como se fosse uma pessoa que cuidasse de você lá. Como se fosse um tutor? Ele não vai cuidar de você, mas tipo assim, qualquer assunto que você precisar tratar em relação à universidade, dúvidas de matérias, tipo assim, eu não sei que matéria cursa lá, ele pode te ajudar. Ele dá uma assistência. Dá uma assistência. Então, nesse caso, seria o programa internacional da faculdade. Entendi. Então, nesse caso, eles montaram uma grade para mim. E aí, só que então algumas matérias eu acatei o que eles queriam, mas eu acabei escolhendo algumas que eu queria também, que eu queria coisas mais avançadas do que eles tinham escolhido para mim. Então, esses seriam eles lá. Esse programa internacional, esse é um departamento dentro da faculdade. Então, todos os alunos internacionais são gerenciados por eles. Então, se você tem qualquer dúvida, acontece alguma coisa com você, você não sabe como agir. Tanto no curso de inglês, quando eu cheguei, tinha uma matéria que era de introdução à cultura americana. Que eles falavam sobre como lidar com o dinheiro, como educação, como se vestir, certas coisas que são diferentes dos seus países. Por exemplo, lá você não pode beber até os 21 anos. É realmente um assunto muito sério para eles, que se você comprar bebidas para menores, se você de algum jeito aliciar, não sei certa palavra, sim. É muito sério. Então, até os 21 anos você não pode beber. Então, eles falam várias coisas que é diferente do seu país, que para você se adaptar melhor, não cometer nenhuma gafe, né? Porque às vezes você não sabe, porque em vários países, se você fazer um gesto, é ofensivo. Então, isso foi muito legal também, que eles dão essa introdução. Então, esse apoio é bem bacana, assim. E imagino que essa assistência também seja fundamental até para você conhecer um pouco melhor a cidade, para eles orientarem vocês em relação a que tipo de documentação você pode portar no dia a dia. Sim, né? sim. Tanto que esse programa mesmo, quando você chega, eles te dão uma pastinha. Aí tinha, no meu caso, 101 lugares para se visitar em Lewiston, que é a cidade que eu fiquei. Quais os pontos turísticos, o que você pode fazer, telefones úteis, polícia, hospital. Então, eles dão toda essa base assim, para você não ficar perdido quando você chega, né? Então, isso foi bem bacana mesmo. Essa universidade onde você ficou? É em Lewiston, Idaho. Ela chama Lewis Clark State College. E a partir do momento que você aderiu ao Ciências Sem Fronteiras, qual que é a participação da FEMA no sentido de te ajudar a estabelecer essa ligação entre a nossa instituição e a instituição americana? Assim, na verdade, eu não escolho a universidade que eu quero ir. Eu me inscrevo no programa, eu escolho o país e envio a documentação, por exemplo, fluência de inglês. E nesse caso a FEMA, ela me proporcionou. Eu tive que pedir para 2 professores escrever uma carta de referência para mim, falando como eu sou como aluna, me avaliando. Tive que escrever 2 redações em inglês falando por que eu queria os Estados Unidos, o que eu traria de volta para o meu país. E aí eu envio. E o governo, ele tem como se fosse uma empresa, uma organização que aloca os alunos nas universidades. Então, ele vai pegar pela sua nota do inglês, pela sua nota, não de desempenho, mas mais pela nota de inglês mesmo. Você fala do governo americano ou brasileiro? Não é nem o governo americano, é uma instituição que chama IAI, que é como se fosse uma organização educacional que trabalha com alunos internacionais. Então, o governo paga para essa instituição alocar, então, faz assim... A faculdade tem contato com o governo, aí o governo encaminha essa documentação. Na verdade, eu que encaminhei, né? Mas o governo tem essa organização e tem a faculdade. Aí a faculdade se corresponde com essa organização que é dos Estados Unidos mesmo.
E é assim que funciona. E no caso da FEMA, eu tive que fazer um histórico traduzido, eu tive que conversar com 2 professores, e o Begosso que fez toda a papelada, toda que eu precisava, quando eu precisava de alguma coisa lá, eu sempre ligava, mandava e-mail para ele, e aí ele sempre me ajudava com alguma coisa que eu precisava, de documentação, assim, e era isso. E você até comentou agora há pouquinho, Priscila, assim, das diferenças que tem na forma de se ensinar lá e aqui. Você teve muita dificuldade logo no início? Teve alguma disciplina assim super nova que você jamais imaginava que fosse ver e viu? Como é que foi um pouco do seu dia a dia lá na sua vida acadêmica? Acho que assim, o mais diferente é... Aqui no Brasil, o aluno, ele estuda e trabalha. Muito difícil, assim, um aluno... Só quem cursa períodos integrais, e mesmo assim. E lá nos Estados Unidos, é realmente como nos filmes, é a vida universitária. Não é... Você mora na universidade, você vive na universidade. Então, por exemplo, eu tinha minhas aulas, mas eu fiz aula de hip-hop. Eu fiz aula eu tinha uma aula que chamava de kickboxing, que seria de luta, alguma coisa assim. Então, assim, você vive na universidade. Eu tomava café da manhã, almoçava, jantava na faculdade, morava no dormitório em frente à faculdade. Então, assim, a estrutura que a faculdade te oferece é bem coisa de filme mesmo. Eu falo que é só você ver em questão de, não da bagunça que aparece, mas assim, em questão de... eu tinha horários de aulas totalmente diferentes. Então, eu tinha aulas de manhã às 8 da manhã, tinha as aulas 10 da manhã, tinha as aulas 3 da tarde, tinha as aulas 7 da noite. Então, assim, é um horário bem que você monta conforme... Não conforme você precisa, mas é a disponibilidade. E eu acho que isso que é o mais diferente. Em questão de ensino, assim, na minha universidade, era uma universidade pequena. Então, o que eu senti é que o estudo dependia muito mais de você do que do professor. O professor meio que te dava as ferramentas, a estrutura da faculdade, te dava o caminho, mas em questão de estudar essas coisas assim, é você, por você. Você tem que correr muito atrás do que o professor. O professor vai te ajudar se você tiver dúvidas, mas ele não vai dar a resposta para você. Então, você tem que buscar muito mais do que o professor vai te fornecer, assim, colocando assim. Fala um pouquinho para a gente também, acho que está todo mundo curioso, como é que é um pouco da estrutura da faculdade que você ficou lá, em termos assim de laboratório? Você já até falou que tinha um espaço lá de alimentação, seu espaço de dormitório. Fala um pouquinho para a gente, Priscila. A minha universidade era pequena, mas mesmo assim eu fiquei muito impressionada, porque uma das coisas a minha universidade é bem velha, tinha mais de 100 anos, mas todos os prédios eram muito bem conservados. Eles tinham um centro esportivo, tem um prédio que é para os alunos, onde tem piano, tem o refeitório ali, tem a parte de clubes, tem a rádio. Mas o que eu mais gostava lá era a biblioteca, porque assim, eu sempre gostei de bibliotecas. E aqui no Brasil é uma coisa que as pessoas não dão muita bola, assim, né? E lá é totalmente diferente, porque a biblioteca... Ela é um prédio muito grande, ela funciona praticamente todos os dias, de segunda a segunda. No domingo fica aberta, se eu não me engano, acho que das 9 às 9 da noite. E os alunos realmente aproveitam ela, sabe? Então, as pessoas vão lá, levam lanche, passam um dia todo lá estudando. A biblioteca tem jornais antigos, tem videocassete, tem DVD, tem vários tipos de livro. Eles te emprestam notebooks, projetores. Tem salas reservadas na biblioteca que você pode chegar e ir com um grupo de estudo com lousa, projetor. Então, assim, é um ambiente que é realmente aproveitado. É uma cultura que ainda utiliza muito, assim, leitura e o espaço da biblioteca. Uma coisa que é muito diferente, porque aqui no Brasil tem muita pirataria, lá não tem assim... Lá é proibido você baixar coisas. Então, assim, ainda tem muita coisa de locadoras, livros lá. Quando começa o seu período no semestre, você tem que comprar uns livros da matéria, ou então você pode alugar da Amazon um livro. Então, você paga pelo aluguel do livro, a Amazon te envia e depois, quando terminar o semestre, você devolve. Então, isso para mim foi muito diferente, alugar um livro para usar na faculdade. Então, meio que você tem que reservar um dinheiro para todo começo de semestre, que com certeza vai ter um livro. Não que não tenha um livro na biblioteca, mas pensa assim, se eu não me engano, tinham 6.000 alunos, 7.000 alunos. Então, 3 exemplares são poucos. Então, compensa, não é tão caro assim também.
Então, compensava muito mais você alugar o livro. Então, essa estrutura, assim, em questão de conservação, de as pessoas não degradarem também, sabe? Eu ficava comparando que aqui no Brasil, qualquer prédio mais novo que você vê, com 5 anos ele já vai estar acabado. E lá, a estrutura da faculdade tinha mais de 100 anos. Tinha prédios mais velhos, mas mesmo assim, a diferença é muito grande, sabe? Não tem como você não comparar. Todos os meus amigos que eu mostrava no Skype, ou para minha mãe, minha família, eles ficavam impressionados, assim, com a conservação, com o cuidado. Não é nada adaptado, sabe? Igual eles vão lá, compra, o governo vai lá, aluga um prédio que está caindo já e vai fazer um poço, vai fazer alguma coisa. Lá não, lá foi construído e projetado e ainda tem muita área verde ao redor para, se caso aumentar a população, para construir mais coisas lá. Então, acho que isso foi o mais que me impactou, assim. E você falou até um pouquinho, claro, da estrutura, que é super importante para dar uma boa base teórica e prática do curso, mas me fala um pouquinho como que era a sua relação com os seus colegas de sala. Existe essa ideia de turma fechada, igual a gente tem aqui, dos mesmos estudarem sempre as mesmas disciplinas, ou são coisas espaçadas? Porque às vezes a gente vê nos filmes, a gente vê, né, que nem sempre a mesma turma está junto o tempo inteiro, você tem aulas em pontos diferentes. Então, imagino que isso até dificulta um pouco você estabelecer uma relação mais próxima com os colegas. Como que era isso, Priscila? Realmente é muito diferente, porque lá eles têm o conceito de major e minor. Então, seria mais ou menos assim. Por exemplo, em ciência da computação, você tem uma carga muito grande de matemática. Então, você se forma com ciência da computação, mas com esse minor seria uma coisa menor, mais em matemática. E, por exemplo, tinha uma americana que estudava comigo, que o major dela era química, mas ela pegava algumas matérias de programação porque ela queria que o minor dela fosse em ciência da computação. Então, realmente, a estrutura de ensino e a matriz deles são bem diferentes. Então, por exemplo, podia estar alguém de biologia fazendo aula comigo, alguém de qualquer outro curso pegando aquelas matérias. Você não precisa seguir. Você tem que... tem a estrutura lá do curso. Então, por exemplo, assim, são, sei lá, 10 matérias que você tem que fazer. Então, você não tem um limite, um tempo. Você pode pegar uma que você tem vontade de fazer diferente. Tinha um menino de engenharia mecânica que fez uma aula de introdução. Então, assim, realmente era bem variado, assim, e por causa desse coisas de horários também. Em geral, os alunos, eu não sei se eu tenho quase certeza que é por causa da área de informática, todo mundo já é mais quieto, assim, reservado, mais tímido, mais nerd mesmo, vamos colocar assim, né? Você não é tímida. Sou sim, pode não parecer, mas assim. E então, por causa disso, então assim, as minhas turmas, eu lembro que a turma de introdução era bem grande. Tinha só eu e mais 2 meninas, e eram as que eu conversava, mas assim. E nas outras turmas, igual nesse ano, eu peguei matérias mais avançadas. Então, eram pessoas que estavam há 7 anos na faculdade. O tempo que eles levam para se formar lá, dependendo, né? No caso da minha universidade era pequena e as universidades lá nos Estados Unidos, todas são pagas, independente se elas são particulares ou públicas. Então, e é muito caro, é extremamente caro. Então, as pessoas que decidem fazer faculdade, assim, elas têm que... se esforçar bastante, porque realmente o ensino lá, se eu não me engano, uma das maiores dívidas que se tem é de financiamento escolar lá. Inclusive, agora que é época de campanha americana, sempre se discute isso, os estudantes pedem um apoio maior, porque os financiamentos são caros e muitos têm dificuldade de pagar o financiamento depois que encerra a formação. As taxas, assim, tem uma taxa lá que se chama tuition. Eu não me recordo agora se é só uma vez que se paga ou se todo semestre se paga. Se eu não me engano, acho que é só quando você entra. Tem universidades que são $17 mil, as mais caras, $40 mil, $50 mil. Então, assim, é realmente um valor muito grande. Então, você paga pelo dormitório, você paga pela refeição, você paga pelo cada matéria. E, por exemplo, assim, lá é por créditos. Cada crédito seria uma aula. Então, o mínimo que você pode pegar para pegar financiamento é 12. Aí, 12 créditos, se você pegar, por exemplo, mais de 20 créditos, você já paga uma taxa extra. Então, assim, é realmente muito, muito, muito caro se estudar lá. Então, mesmo as públicas, você paga. Então, é muito caro. Muito, muito, muito caro. E aí, às vezes, as pessoas fecham... para de fazer um semestre e volta no outro, porque, assim,
normalmente eles trabalham para pagar um pouco esse financiamento, porque senão fica uma carga no futuro muito grande. E é o que acontece mesmo. E, claro, a gente viu aqui, pelas coisas que você falou pra gente, né, Priscila, que foi um ano de muita dedicação, muito empenho. Mas, assim, eu fiquei curioso para saber o que você fazia, assim, nos seus intervalos, no seu tempo livre. Você pôde conhecer um pouco mais a cidade? Você pôde viajar para alguns outros locais dos Estados Unidos? Como é que foi? Olha, eu acho que assim, a aventura maior que eu tive foi que a gente se reuniu um grupo de amigos e eu não acreditei, porque assim, Idaho não é um estado muito comentado lá dos Estados Unidos, mas tinha um grupo de brasileiros e um grupo de japoneses que a gente meio que se aventurou e alugamos um carro e fomos para Las Vegas. Ah, fantástico. E aí, de Idaho para Nevada, Las Vegas, foram 15 horas de carro. Então, assim, foi uma experiência muito legal, dirigir no deserto. Então, acho assim, a gente passou uma semana em Las Vegas, acho que foi a maior aventura. Viajei para Nova York, consegui viajar para Nova York, viajei para Boston, mas acho que a maior é em Chicago, morei um tempo. Depois que acabou a universidade em Lewiston, eu consegui uma pesquisa em Chicago. Mas eu acho que a minha maior aventura foi Las Vegas mesmo. Realmente, tudo que passam foi muito engraçado, foi muito divertido. Acho que foi, assim, a melhor viagem, eu nunca vou esquecer. Só pra gente situar, Idaho fica mais ou menos em que parte dos Estados Unidos? Fica na parte central mesmo do país? Ele fica... Porque, assim, quando eu falo Estados Unidos, as pessoas não acreditam que os Estados Unidos é tão grande, mas os Estados Unidos tem 50 estados. Exato. Os Estados Unidos é muito maior que o Brasil. Então, pensa assim, aqui fica Nova York, né? Então, o Idaho, eu sempre brincava que era perto do Alasca, mas, na verdade, é na divisa com o Canadá, só que desse lado. Sim. Então, assim, era bem longe. Então, o que acontecia? Não tinha como eu viajar muito, porque a minha cidade tinha aeroporto, só que não era um aeroporto, assim, por exemplo, de Nova York, de cidades maiores. Então, para eu me deslocar para ir, então eu tinha que gastar um pouco mais. Então, assim, por isso que eu digo que Las Vegas foi a viagem mais, assim, interessante, porque foi onde a gente viajou, de carro, acho que foi a que aproveitou mais, assim, sabe? E por isso, porque Idaho ficava bem distante dos outros estados, de onde eu fiquei. Depois eu mudei para Chicago. Certo. Porque, assim, eu fiz fiz um ano letivo, né, em Lewiston. E quando acaba sendo letivo, o governo te incentiva a arranjar ou um estágio profissional ou uma pesquisa voluntária. No caso, a minha foi uma pesquisa voluntária, que eu mandei o meu currículo para essa universidade em Chicago que chama Instituto de Tecnologia de Chicago, de Illinois, na verdade. E aí, Illinois é o estado. É o estado, isso. E aí eu mandei o meu currículo para esse professor e, na verdade, eles abriram várias pesquisas voltadas para o programa Ciências Sem Fronteiras. Então, assim, vários brasileiros foram. Eu fiquei num dormitório, acho que dividindo com mais de 700 brasileiros. Foram várias linhas de pesquisa. Aí eu mandei o meu currículo para esse professor, ele aprovou e aí quando eu terminei o meu ano em Lewiston, em Idaho, aí eu me mudei para Chicago. Aí em Chicago eu fiquei mais ou menos 2 meses desenvolvendo uma linha de pesquisa com esse professor. E essa linha de pesquisa era especificamente sobre o quê? Era Linux, a gente trabalhava muito com Linux. Tinha várias outras linhas de pesquisa, mas para que eu me inscrevi era Linux. A gente trabalhava bastante com Linux. Sei. E você teve algum problema assim, em relação ao idioma? Porque a gente até comentava antes do início da entrevista que foi a sua primeira viagem de avião e a primeira viagem para os Estados Unidos. Então, eu fico imaginando a sua aflição. Você teve alguma história assim, inusitada, alguma gafe, alguma coisa que você pode compartilhar aqui com a gente, Priscila? Olha, eu fiquei pensando assim, alguma vergonha muito grande de fazer alguma coisa assim, muito grande, eu não tive. O que mais aconteceu assim foi que logo quando eu cheguei em Nova York. E aí eu não tinha internet, não tinha nada. E o Vegoso tinha me indicado, professor, que eu baixasse o mapa do metrô offline e me virasse lá, né? Como eu ia ficar 8 horas aguardando o meu próximo voo, então foi isso que eu fiz. Baixei, saí do avião, despachei minhas malas e fui andar para Nova York. Só que as ruas nos Estados Unidos, eu não sei se são em todos, mas lá em Nova York ela é dividida por este e oeste. Isso. E aí eu fui andar e na minha cabeça eu estava indo para uma direção, só que na verdade eu estava indo para outra. E aí eu fiquei meio perdida e eu tinha que voltar para o aeroporto para pegar meu voo. Eu tinha acabado de chegar, não podia perder. E aí quando eu fui pegar o metrô,
Isso que eu peguei um pouco antes, tipo, umas 2 horas antes do voo. E aí, eu entrei no metrô e aí tava acontecendo assim, ele parava. Porque lá, de vez em quando, para porque ou tá atrasado, ou tá muito adiantado. Então, ele para e espera. Eu falei, meu Deus, por que toda hora ele fica parando E mesmo esperando? por causa de toda a malha do metrô, muito grande. porque acho que eles têm mais de 25 linhas na Nossa, cidade de Nova York. gigantesca. Então, às vezes, por uma questão logística, há atrasos mesmo entre uma viagem e outra. Né? E aí eu lembro que eu sempre fui assim, muito ansiosa. Então eu lembro, qualquer pessoa que eu sentava, eu falei, olha, isso aqui, esse vai parar nessa estação aqui? Vai parar. Aí passava mais uns 5 minutos, aí eu falei, será que ele tá lembrando de me avisar onde que tem? Aí eu perguntava de novo, olha, esse aqui vai parar aqui? Vai. E eu ficava esperando. Então, assim, dificuldade da língua, eu não tive, por exemplo, eu só tive com pessoas que eram muito do interior e tinham algum tipo de sotaque. Os professores não, os professores eu conseguia entender, porque eles falavam mais calmamente. Mas, assim, em questão do idioma, só quando a pessoa tinha muito sotaque, ou então, assim, mais um pouco da população negra, porque eles têm muitas gírias, muitas gírias, e eles, o sotaque deles mesmo, né, é bem, assim, forte. Então, algumas coisas, mas só, não tive nenhuma outra muita dificuldade, porque, em geral, não encontrei, assim, pessoas mal educadas, com preconceito. Pelo menos nos lugares onde eu morei, eu não tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, toda vez que eu não entendia ou engasgava ou acontecia alguma coisa nesse sentido, nunca me trataram mal, ou nunca falei uma palavra errada que não podia se falar, justamente porque teve no começo meio que uma introdução à cultura do certo e do errado lá. E alimentação, você se adaptou bem? Não, a alimentação foi a coisa que eu mais sofri lá. Realmente, se você falar, nossa, tem alguma coisa que você não gostou, que aconteceu, foi a alimentação. Eu não sei se é porque era a alimentação da minha universidade. Assim, quando eu ia em restaurantes, eu não tinha um problema, era maravilhoso. A comida deles realmente é mais baseada em fritura, em coisas mais rápidas. Eu lembro que uma vez a gente fez um churrasco numa casa de um amigo e eles não gostaram, mas não por causa da comida, eles não gostaram porque para eles demora. Um churrasco, que seria um barbecue para eles, é um hambúrguer, então eles fazem, fica pronto rapidinho, e aí é disso que eles gostam. Então não acredito que seja assim, porque é frito, acredito que seja a cultura deles de comer rápido, fazer as coisas rápido para voltar a trabalhar, para fazer alguma coisa. São acelerados. Muito acelerados, mas realmente a minha dificuldade foi a comida, porque a comida lá, eu passava o dia todo comendo lá, café da manhã, igual eu falei, café da manhã, almoço e janta. E aí eu não sei se eu enjoei ou os temperos, mas assim, eu tive muita dificuldade para comer lá. E como eu recebia bolsa de baixo custo, não tinha como eu ficar saindo toda hora para comer fora. É barato comer fora? Se você ficar comendo hambúrguer, fast food em geral. Junk food. Se você for fazer alguma coisa na sua casa, cozinhar, para mim não compensava porque era eu sozinha. Se eu comprasse qualquer coisa, podia estragar. Claro. Então, assim, não compensava mesmo. Então, eu me forçava a comer. Tinha frutas, tinha as coisas mais saudáveis. Mas eu acho que mais porque eu fui enjoando do tempero, alguma coisa assim. E foi essa realmente minha dificuldade. Eu não me adaptei muito bem à comida das universidades, que era oferecida nas universidades que eu fiquei. Quando eu ia em restaurantes ou quando eu conseguia cozinhar alguma coisa, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Então, assim, tem como você ficar lá e só ficar comendo hambúrguer, fast food, junk food em geral, porque realmente é muito barato. Eu lembro que tinha lugares que a água era mais cara que o refrigerante. Então, assim, mas eu não acredito que é uma coisa assim que eles escolhem. É questão da cultura. Eles realmente têm essa cultura de comer rápido, de comer esse tipo de comida porque é rápido. Pegar, passar no drive-in e comer e já sair e fazer outra coisa. Comer na rua, né? Eles não têm tanto assim uma cultura de sentar à mesa, de comer com a família. Não tem muito isso. Igual aqui no Brasil, vai de domingo tem almoço da família. Tem em ocasiões, tipo Natal, mas não tem essa coisa assim de você cozinhar a comida e fazer, porque na cabeça deles, por exemplo, se você for fazer um almoço aqui, vamos colocar, fica 1 hora, 40 minutos, lá em 20 minutos eles comem, porque é bastante comida enlatada, bem já pronta mesmo, só para você esquentar e comer. E lá, inclusive, pelo período que você passou, você deve ter
passado pelo Thanksgiving, né? Que é a ação de Passei graças. Você Thanksgiving. ficou com uma família nesse dia? Como é que foi? Não, porque assim, o programa não deixa você ficar, no caso, com uma host family, que seria você se hospedar numa casa de família. Eles pagam para você ficar no dormitório. Entendi. Você fica no dormitório. Eu conheci algumas famílias, mas não passei assim, especificamente o Thanksgiving com alguma família. Porque, na verdade, eu não tive contato. Como eu só ficava com jovens, e assim, a maioria vinha de muito longe e ficava no dormitório. E nessa época a gente tem como se fosse, não é nem férias, é um recesso de uma semana no Thanksgiving. E aí todo mundo volta para suas casas. Então, assim, eu acabei ficando no dormitório. Aí o programa internacional fez alguma coisa para representar o Thanksgiving, para mostrar. Porque o Natal mesmo não é tão importante como o Thanksgiving para eles. Bom, e aí você voltou para o Brasil faz mais ou menos um mês, que você comentou, mais ou menos né? um mês, E o que você está pensando aí para o seu futuro? Você se forma agora esse ano? Me formo é esse isso? ano. Me formo. Que perspectiva você tem para a sua área? Você pensa em morar fora do país? Eu com certeza quero voltar para os Estados Unidos algum dia, mas assim, eu tenho muita vontade de fazer algum outro curso em outro país agora. Assim, antes de você ir, você fica com medo, de você não vai entender, se você não vai se adaptar, principalmente eu que nunca tinha viajado. Mas depois que eu voltei, assim, eu não tenho mais medo de viajar para lugar nenhum ou tentar alguma coisa diferente. Isso eu acho que me libertou um pouco. Então as pessoas falam, você aprendeu bastante coisa lá? Eu aprendi bastante coisa, mas acho que como crescimento pessoal foi muito maior do que qualquer formação acadêmica, coisa que eu tenha aprendido lá. É uma junção, né? O crescimento pessoal, muito, o crescimento muito. educacional e cultural também, que é super Foi importante. muito grande. Então, assim, eu não sei direito ainda. Eu falo que eu tô meio estranha desde quando eu voltei. Você está se adaptando ainda, né? Porque é muito diferente. Assim, eu até brinco que... Ou se readaptando. Isso. É porque falo que tinha uma pessoa aqui, né? E aí quando eu fui era outro ambiente, e agora eu voltei e tô me adaptando. Mas eu quero fazer alguma coisa na minha área, só não tenho certeza se eu vou fazer uma pós, um mestrado, alguma coisa assim. Mas eu vou continuar na área de ciência da computação, de análise mesmo. Eu estou pensando em fazer uma pós-graduação. Eu até vi alguma coisa em Londrina, mas não acertei nada ainda. Certo. E para a gente encerrar, Priscila, só queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, que é muitos alunos da FEMA e de outras instituições, a importância de se participar da pesquisa científica como um todo, não é? Isso é super importante para que as pessoas saibam também valorizar a área de pesquisa que a própria faculdade oferece. A FEMA divulga, né? Eu já conhecia o Ciências Sem Fronteiras um pouco antes, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pensado assim. Então, quando eu entrei na faculdade e vi que uma das áreas que era permitido você se inscrever era a de análise, né, ciência da computação. Então, eu tive muita vontade. Assim, tem N bolsas disponíveis que você pode procurar e que a sua faculdade pode te ajudar, mas as pessoas, assim, não tem muita... Eu acho que as pessoas não têm ideia do quanto parte muito mais delas do que de qualquer outra pessoa. É iniciativa. Iniciativa, realmente iniciativa. Não é tão difícil quanto parece, não é uma coisa impossível. Acho que se eu perceber alguma coisa que não é impossível, se você correr atrás, se você pesquisar, e no caso, por exemplo, o Begosso me ajudou muito mesmo. Qualquer coisa que eu precisava, ele sempre me respondeu assim, prontamente. Então, assim, que não tenha medo, que pesquise, que se aventure, porque realmente é uma experiência assim que eu nunca teria dinheiro para fazer tudo que eu fiz. O valor da bolsa assim, fez uma diferença gigantesca na minha vida. E que pena que se encerrou, né? Mas tem outros tipos de bolsa que você pode pesquisar, igual eu estou pesquisando algumas. E então isso, tenha iniciativa, porque se você ficar esperando qualquer incentivo para você fazer qualquer coisa na sua vida, não depende muito mais de você do que você pensa. Então é isso que eu acredito de verdade, que você tem que se empenhar um pouco para se ajudar também, né? Senão você não vai sair do lugar. Muito bem, eu agradeço então a participação aqui da Priscila Vieira, aluna da análise de sistemas aqui da informática da FEMA. Priscila, parabéns pela sua coragem também, né? Obrigada. Seja bem-vinda novamente ao país e sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Eu lembro então, como a Priscila também comentou, é legal você também se informar um pouco mais sobre esses programas disponíveis. No caso do Ciências Sem Fronteiras, tem um site oficial, que é o cienciasemfronteiras.gov.br, mas você acessando também o site da FEMA, fema.edu.br, você também encontra mais informações do Ciências Sem Fronteiras e de outros programas de pesquisa científica aqui da FEMA.
Você segue agora com a nossa programação. TV FEMA, levando o melhor da TV até você.